Muito bem, pessoal. Vamos começar hoje o segundo episódio em que comentamos sobre o cristianismo. Esse segundo episódio vai enfocar o início, o preâmbulo, para que entendamos melhor a origem do cristianismo. No Livro dos Espíritos, no item 625, Kardec pergunta incisivamente para os espíritos: qual tipo perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos foram categóricos e responderam: Jesus. Então Jesus é, sem dúvida, o guia, o modelo e aquilo que serve para nós delinear a nossa conduta na vida. E é por isso que nós optamos pelo cristianismo, E estamos aqui para isso. Muito bem. Antigamente existia, há muitos anos atrás, só existia o politeísmo ou panteísmo, A população terrena, ela acreditava em vários deuses com D minúsculo, Então, a partir daí, em cerca de 1800 anos antes de Cristo, surgiu uma figura chamada Abraão. E Abraão veio com a missão de começar a mudar os destinos daqueles que viviam e que estavam no planeta Terra, Os espíritos que estavam aqui encarnados, as pessoas que estavam aqui. Então, Abraão é considerado como o fundador do monoteísmo, o monoteísmo hebraico, Esse monoteísmo começou há 1800 anos atrás, ou seja, Abraão, deu o passo inicial. E quando a gente avalia e observa o significado da palavra Abraão em hebraico, a gente vai observar que ele significa excelso pai, patriarca bíblico, Então ele é considerado o criador do monoteísmo. Então, a partir daí, as pessoas passaram a adotar e a crer em um único Deus, Um Deus para todos, o Deus único. Óbvio que muitos ainda cultuaram e defenderam, e ainda existem pessoas e ainda culturas que preconizam a aceitar vários deuses, aceitar o politeísmo, E a partir de Abraão foram criando as chamadas religiões abraâmicas, ou seja, oriundas de Abraão. E claro que a partir daí surgiram 3 religiões abraâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, O judaísmo, que era utilizado na época, quando Jesus veio, Jesus nasceu judeu, Jesus, a família toda, a mãe, a Maria, o pai, José, a família, primos, etc., todos da região, eles seguiam o judaísmo, ou seja, tinham como parâmetro o livro Torá, que preconizava e que estudava os profetas, o Antigo Testamento essencialmente,
o Antigo Testamento contido na Bíblia, né? Bom, depois do judaísmo, o cristianismo chegou há 2023 anos atrás e construiu e edificou o cristianismo, né? Porque a partir de Jesus vieram os evangelhos, Carta dos Apóstolos e os livros escritos a partir do ano 0, ou melhor dizendo, a partir do ano 30, quando Jesus começou a sua pregação, né? Então surgiram o cristianismo que veio para dar continuidade àquilo que Abraão começou há 1800 anos. Depois, próximo a essa época, surgiu também o islamismo, desenvolvido pelo um profeta chamado Maomé, né? E o islamismo tem como base um livro chamado Alcorão, né? Então, ao passo que o cristianismo tem o Evangelho, o Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, o islamismo tem o Alcorão. E o islamismo também acredita e preconiza um Deus também. Então nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo sendo monoteístas, né, que acreditam em um Deus. Bom, e vamos então aderir ou nos preocupar com aquilo que fala relacionado ao cristianismo. O termo cristão, né, ele não surgiu, o cristianismo não surgiu de uma hora para outra, de repente. Foram os apóstolos do futuro que criaram isso, especificamente Paulo, Lucas. Então, na época de Paulo e Lucas, eles definiram que ia passar a se chamar de cristãos aqueles que seguissem a ideia e os ensinamentos do Cristo, né? Na época do Antigo Testamento, né, na época dos profetas, de Moisés inclusive, já se falava da chegada do Messias. Viria um Messias. Os próprios judeus acreditam no Messias. Diga-se de passagem que os judeus ainda acham que esse Messias está por vir. Na realidade, esse Messias já veio, que é o Cristo, né? Então, esse Jesus chegou, não é, como o Messias. E o nome, né, Jesus, ele veio do aramaico. Jesus falava o aramaico. O aramaico é um idioma que ainda é usado em determinadas regiões da Ásia. Ainda se fala aramaico, muito pouco, mas se fala, né? O hebreu ainda é a língua máter dos judeus, de Jerusalém, de Israel especificamente. Então, a palavra Yeshua HaMashiach, em aramaico, quer dizer Jesus, o Messias. E Jesus falava esse idioma. A palavra, o texto bíblico, ou aquilo que a gente trouxe para o mundo de hoje, veio do grego, né? Mas originalmente era tudo dito no aramaico, porque Jesus falava aramaico. E já existia o hebreu, né? Do hebreu passou para o grego, para o latim. Nós portugueses, nós que falamos português, nós temos origem latina, né? Então, a palavra Messias, né, ela veio da língua hebreia, né? E a palavra Messias significa ungido, nada mais do que a colocação de óleo ou
a pessoa foi besuntada, né, de óleo, foi colocado óleo. E esse óleo, esse fenômeno, ou melhor dizendo, essa prática de ungir, significa que aquela pessoa ela é pura, né? Ela é diferenciada. Ainda existem algumas religiões que preconizam ungir, né? Alguns batizados, algumas coisas ainda se faz essa utilização da palavra ungida, né? E naquela época de Jesus se utilizava o azeite de oliva, né? Que é o óleo de oliva. Então, a palavra Yeshua em hebraico significa especificamente salvação. Por isso que Jesus é o Salvador, porque ele é conhecido no hebraico como Yeshua, o Salvador, né? E o hebraico, ele utiliza muitos verbos, né? Tudo é derivado do verbo, né? Então, Yeshua seria um verbo de salvação, salvar, né? Aí depois do hebreu, né? Aí veio Iesous, do grego, significado Jesus. Depois veio para o latim, do grego passou para o latim como Jesus, I-E-S-U-S, Jesus. E agora em português a gente conhece como Jesus, né? Mas afinal, quem foi Jesus, né? Jesus é considerado o coordenador do planeta, ele é o governador do planeta. Então Jesus é um espírito altamente iluminado que organizou a formação do planeta, a chegada dos espíritos, dos encarnados aqui na Terra, a constituição material do planeta, né? Então Jesus se submeteu a encarnar. Na verdade, ele não está reencarnando, né? Renascendo aqui, porque ele não viveu antes, né? E a espiritualidade maior, juntamente com Deus, optou para que ele viesse de uma mãe normal, natural, Maria, de um pai normal, José, né? E a partir de então viveu como uma pessoa normal, apesar de ser um iluminado, um espírito celeste, que viveu aqui na Terra como um ser humano, mas que na verdade ele tem uma origem e tem uma identidade celestial junto com Deus, né? Bom, só que Jesus veio aqui e seguiu a sua formação rigorosamente dentro do judaísmo, porque a sua mãe, seu pai, sua família, como eu já disse, eram judeus. Então ele participava rigorosamente do judaísmo, frequentando reuniões, frequentando os templos, as sinagogas judias, né? E seguia as ideias dos judeus, né? E Jesus nunca escreveu nada. Interessante, né? Jesus não escreveu nada, apesar de ter uma cultura extremamente profunda, nunca escreveu nada, né? Foram seus apóstolos que escreveram e discípulos, né? Então, inicialmente vieram os discípulos. O que significa discípulo? Discípulo é aquele aprendiz, aquele estudante, aquela pessoa que vai absorver ensinamentos, né? Então ele começou a recrutar aqueles discípulos. Ele recrutou 12 inicialmente, os mais próximos, né? Mas ele tinha, todo mundo era discípulo de Jesus, né? Estava ali para aprender, né? Todos eram aprendizes, né? E ele arregimentou esses 12, né? E esses 12 passaram a conviver diariamente com ele, né? No dia a dia com ele, né? Quando Jesus morreu, quando Jesus desencarnou e o Espírito Jesus subiu para o plano celeste,
ficaram os apóstolos, que é aqueles missionários, aqueles que alguns foram discípulos e estão hoje no apostolado, estão divulgando, é considerado apóstolo. Então, eu estou aqui diferenciando a terminologia de discípulo da terminologia apóstolo. O discípulo, enquanto Jesus era o professor, era o ministrador dos ensinamentos, e depois os apóstolos, que seguiram e continuaram a difundir as ideias de Jesus. Aí são 12, né? Noutros episódios já falei dos primeiros apóstolos, melhor dizendo, dos primeiros discípulos, e tem um especial. Jesus teve o cuidado de escolher um especial, que era um pescador chamado Pedro. Nome original de Pedro era Simão. Jesus viveu a vida inteira em Nazaré, uma cidadezinha muito pequenininha, né? Na região da Galileia, muito pequena, mas aos 30 anos ele saiu, começou a caminhar. E com 30 anos, ele passando por Cafarnaum, que era uma cidade litorânea, próximo ao lago de Genezaré. Ali então ele conheceu um pescador chamado Simão, né? E Jesus disse para ele: não, Simão, você vai acompanhar. Eu vou trabalhar com você para que você seja um pescador, não um pescador de peixes, né? Mas um pescador de almas. E isso está no Evangelho. E a partir daí, Jesus, que falava aramaico, né? Deu o nome, completou o nome de Pedro e passou a chamar Simão Pedro. Inicialmente, é bom que a gente explique, a palavra Pedro vem do grego Petros, e Petros vem do aramaico Cefas, com C. E isso significa, o Petros, né? O Pedro significa rocha, rochedo, né? Firmeza, estabilidade, pedra, né? Então Jesus quis que Pedro tivesse essa conotação, que Simão tivesse essa conotação, e passou a chamar Simão Pedro, né? Mais ainda, como Jesus saiu de Nazaré, deixou sua família, sua mãe, seu pai já tinha falecido, já tinha desencarnado, porque José, ele morreu muito cedo. José, quando casou com Maria, já era bem idoso, já era velho, considerado velho, né? Então morreu cedo e Jesus ficou adolescente com Maria, com os irmãos filhos de Pedro, né? A gente não tem certeza, mas a história diz que Pedro teve outros filhos antes de casar com Maria. E Jesus vivia ali, né? E aos 30 anos Jesus sai para fazer suas peregrinações, e foi quando ele, passando por Cafarnaum, encontra esse pescador chamado Simão, e aí ele determina que ele passará a chamar Simão Pedro, né? Porque Jesus queria esse indivíduo, que é o Pedro, como sendo um dos líderes do grupo, né? E mais, Jesus passou a conviver na casa de Pedro. Era uma casa simples, né? De pescador, humilde, e Pedro vivia ali, ele, a esposa e a sogra. A história mostra também que Pedro tinha uma filha que vivia ali, né? Então, Jesus passou a ter a casa de Pedro como sua, e as reuniões, as discussões aconteciam ali. Tanto que a história mostra que Maria Madalena, né, uma discípula de Jesus, ela procurou Jesus na casa de Pedro, não é? Então, a casa de Pedro ficou sendo um centro de discussão, de reuniões,
E a partir dali, Cristo, Jesus, saía divulgando, fazendo as suas pregações juntamente com seus discípulos, né? E foi juntando o grupo até formar os 12, e Jesus ficou dos 30 aos 33 anos caminhando, divulgando o Espiritismo até a sua morte ou a sua desencarnação, melhor dizendo, né? Aí, a partir de então, Jesus faleceu, desencarnou daquela maneira trágica que já sabemos dos evangelhos, né? Crucificado. E eu já disse no episódio anterior, né, que José de Arimateia recolheu o corpo de Jesus e deu uma sepultura condigna para ele, não é? Depois esse corpo foi roubado, desapareceu, não é? E apareceu depois em espírito para Madalena, para os discípulos, né? Teve época que mais de 500 pessoas viram o Espírito Jesus se materializado, né? Então, Jesus, do plano espiritual, ele voltou. Isso é o termo que até já disse no outro episódio, é o termo ressurreição, né? Então, Jesus, as pessoas até então não acreditavam muito, né? Não tinha muita base para entender que existia outra vida depois dessa. Jesus veio falar que existe a ressurreição. E o que é a ressurreição? É um renascimento no plano espiritual, porque o processo de desencarnação é mais ou menos parecido com o processo de reencarnação, com a diferença: quando nós encarnamos, nós voltamos, nós estamos chegando para a prisão, e quando nós desencarnamos, nós estamos nos libertando dessa prisão. A prisão que eu digo é o corpo material, né? Então Jesus veio falar disso, tanto é que ele voltou em espírito para dizer: gente, não morre, eu estou aqui. Inclusive ele mostrou chagas, né? Então o espírito se materializou. Para o espírito materializar, ele tem que ganhar uma forma humana. Nós sabemos que os espíritos puros, sublimes, celestiais, eles não têm forma, né? Eles não têm forma, eles têm simplesmente uma centelha, uma luz, né? Entretanto, para que nós, humanos, enxerguemos e visualizemos, esses espíritos têm que se materializar, ou seja, tomar uma forma definida. E isso utiliza-se do perispírito, né? O perispírito, ele é modelado de acordo com aquilo que ele precisa se mostrar, se aparecer. Bom, então a partir daí Jesus continuou inspirando e mostrando o seu valor e o valor da sua mensagem, da sua filosofia cristã. Muito bem. Então, a casa de Pedro, do pescador Simão Pedro, passou a ser aquela casa que ia organizar. Jesus então desencarnou, foi embora para o plano espiritual, né? Claro que em lugar muito sublimado, e os discípulos ficaram encarregados de dar continuidade, porque quando Jesus foi morto, quando ele foi crucificado, Jesus foi, melhor dizendo, os discípulos, eles fugiram, com exceção de João. Só João ficou com Maria, os outros fugiram. Eu já disse isso aqui anteriormente, né? Então, quando Jesus desencarnou, quando ele partiu para a espiritualidade, que ele diz ressurreição, né? Ele renasceu no plano espiritual. Os discípulos ficaram para dar continuidade no seu trabalho, dar continuidade na sua avaliação, na sua
na disseminação das suas teorias, das suas palavras. Então, Pedro, como sendo o líder, apesar de não ter uma cultura profunda, era um pescador, ele liderou um grupo. Foi quando ele criou uma casa que é conhecida como Casa do Caminho. Essa casa foi a primeira casa de cristãos, né? Alguns chamam essas casas de prece como igrejas, né? Até hoje esse termo é usado. Então aquela casa chamada Casa do Caminho era uma casa de reunião. Dizem as pesquisas, né, os textos antigos, era uma casa muito simples, caiada, branquinha, ampla na medida do possível, porque dinheiro não tinha, né? Era tudo muito pobre, mas pegava alguma doação, porque naquela época já tinha muitos afeiçoados à ideia do Cristo, mesmo Cristo tendo desencarnado e ido embora. Essa Casa do Caminho continuou a trabalhar, continuou a divulgar as teorias. Já tinha o Evangelho de Levi, né? Que é Mateus, né? Inicialmente era Levi, depois ficou conhecido como Mateus, o primeiro Evangelho. Então, esse Evangelho era discutido, era lido, era falado, era recomendado nas preleções, né? E nas sinagogas da região, porque as sinagogas, além de ser judias, né, também processava e falava e difundia as ideias de Cristo nas sinagogas, que nada mais são do que igrejas, né? Se a gente for traçar a sinagoga da época para agora, né? Uma reunião. Entretanto, naquela época se fundava religiões, se fundava igrejas nas casas, nos domicílios. As pessoas reuniam ali e fundavam um grupo para estudar os evangelhos, a teoria e a filosofia do Cristo. Bom, naquela casa chamada Casa do Caminho, Pedro começou a organizar juntamente com outros discípulos, inclusive outros apóstolos, inclusive que foram discípulos de Jesus, e começaram a desenvolver as ideias. E os perseguidores vieram, né? Começou a perseguição. Foi quando ocorreu o primeiro martírio de cristão, chamado Estevão, que está escrito bem definido nos evangelhos. Esse Estevão foi o primeiro cristão que foi apedrejado, que foi assassinado cruelmente pela população judia, né? Naquela época, o Estevão era muito jovem, né? E ele criou um orador excepcional, e ele passou a difundir e defender as ideias do Cristo. Foi quando ele foi perseguido, preso e foi martirizado e apedrejado até a morte. O primeiro cristão martirizado que a gente tem notícia foi Estevão. Nós vamos voltar a falar desse personagem fantástico, mas o cristianismo começou aí, né? Cristo foi perseguido e os primeiros cristãos também muito perseguidos. O primeiro deles, né, chamado de Estevão. A partir deles outros vieram, os discípulos também, e todos foram perseguidos até a morte. Morte cruel, muito cruel. Nós vamos voltar a falar disso. Nós já vamos encerrar por hoje, né? E que possamos conversar mais detalhadamente sobre esses primeiros cristãos perseguidos, que a gente vai relembrar principalmente a vida de Estevão, né? E um personagem sensacional chamado Paulo de Tarso. Nós vamos voltar a falar disso
nos vídeos na sequência. Mas eu agradeço muito a presença de vocês, a participação de vocês. Eu quero dar só um toque. É importante aqui no YouTube dar like, né, clicar naquele ícone gostei, né, e compartilhar para que divulgue, né, isso mais, para que esse canal seja difundido. Como a gente não tem tanto artifício para fazer propaganda e marketing, né, a gente pede para cada um fazer sua parte e divulgar, passar isso para um amigo, para um parente, para um conhecido, para um companheiro. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo e obrigado.